E a gente começa o bate-pronto desta sexta-feira falando do São Paulo Futebol Clube, porque domingo tem em expectativa o São Paulo que vai receber o Bahia, casa cheia no Morumbi, mais de 47 mil ingressos vendidos. E a expectativa pela apresentação de James Rodrigues pode acontecer. O colombiano que é aguardado nesse final de semana para a realização dos exames médicos, também a assinatura do contrato, todas as burocracias. E o São Paulo não descarta apresentar o colombiano um pouco antes da bola rolar. Vai aproveitar que o Morumbi está lotado para apresentar o colombiano James Rodrigues, a contratação do São Paulo no mercado da bola. São Paulo e Bahia, também oportunidade para o tricolor encostar ali, chegar no G4 da competição. Vampeta, muito boa tarde para você. Esse São Paulo do Dorival Júnior, que perdeu o primeiro duelo da Copa do Brasil para o Corinthians e agora tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro, voltar a trilhar o caminho das vitórias. Vamp, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Mauro, Flávio, boa tarde a todos, né? São Paulo aí se movimentando aí nas janelas de contratação, né? James, não sei se é James, né? É James, o J é o R, né? Teve uma Copa do Mundo que ele disse, né? Me chamam de James, mas James, é James Rodrigues, né? É como se fosse, sei lá, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, ele falou. Na verdade é James porque eu nasci na Colômbia. Ele quer ser da terra do tio Sam, então vamos lá. Né? Ele foi artilheiro da Copa do Mundo de 2014, jogou muito bem, né? Jogou bem no Porto, foi Real Madrid, campeão europeu, foi emprestado ali para o Bayern de Munique, depois aí perambulou ali pelo mundo árabe, estava no Olympiacos. Se jogar 70% do que a gente já viu ele jogar, ele é melhor do que qualquer meia que tem no São Paulo. Né? É querer também, né? A gente está vendo aí jogadores aí que nem o Soares, com 37 anos, fazendo a diferença ali no Grêmio, sendo uma atração a mais. E ele pode ser essa atração ali para o meio campo do São Paulo, né? São Paulo que tem a média de público boa aí, vai jogar domingo pela manhã, que nem você falou, às 11 horas. De repente pode apresentar ele. Né? Não é um cara que eu vejo assim, que tem muito problema de lesões na carreira, né? É mais novo. Quantos anos ele está? 33? Pois eu vou até dar uma 32. confirmada. 32 anos, pô. 2 anos e meio de contrato com o São Paulo. Olha só, o Soares tem 37, né? A gente falou Soares porque é um grande nome, uma estrela mundial, e ele também já fez parte dessa constelação quando defendia as cores do Porto, do Real Madrid, do próprio Bayern de Munique. Né? Na seleção da Colômbia também, teve bons momentos, depois chegou a ser afastado, o povo colombiano pediu de volta. É bom, isso é bom para o campeonato, mais estrelas, a gente vai ver se dá mais qualidade para a equipe do São Paulo. É mais uma atração para o Campeonato Brasileiro. Domingo tem São Paulo e Bahia às 11 horas da manhã, lá no estádio do Morumbi. O São Paulo com essa expectativa de receber o James Rodrigues, contratação que mexeu aí nos últimos dias com o mercado da bola. Daqui a pouquinho a gente vai falar de mais uma tentativa do São Paulo nesta janela de transferências. O torcedor está esperançoso, está confiante na atuação do São Paulo nesse mercado da bola. Mauro César, muito boa tarde para você. O São Paulo que recebe o Bahia, nessa expectativa de receber o James Rodrigues. A gente até trouxe aqui o histórico do jogador. Nas últimas 6 temporadas, apenas em uma ele conseguiu avançar, conseguiu chegar à marca de 30 jogos, superar essa marca de 30 jogos. Mauro César, muito boa tarde. Pois é, boa tarde a todos. E essa temporada foi o quê? Há uns 5 anos, 4, 5 anos. Com a camisa do Bayern de Munique. Pois é, faz tempo, né? Ele ficou 8 meses, entrou em campo 24 vezes pelo Olympiacos. Contando a minutagem, como eu estava dizendo ontem, ele fez 16, 17 jogos, dá uma média de 2 jogos por mês. Nesse ano de 2023, já no meio da temporada europeia, ele fez em vários meses 2 joguinhos por mês. A grande questão é essa, né? O James Rodrigues, assim, a gente tem que ser muito direto, torcedor de São Paulo. O James Rodrigues só está vindo para o São Paulo e só vem para o futebol brasileiro, fosse qualquer outro clube, porque não tem mercado na Europa. Ele não tem mercado na Europa, não é porque ele joga mal, ele joga pra caramba. Ele vai sobrar aqui quando estiver em campo inteiro. O problema é que quantas vezes por ano ele fica inteiro. Né? E eu acho impressionante como o São Paulo faz a contratação. Eu perguntei ontem a pessoas de São Paulo o que ele sinaliza para vocês que agora vai acontecer uma mudança no organismo do atleta, que ele não vai se machucar. Não, ouvimos médicos, ouvimos especialistas. Tá bom, mas algum médico... Eu queria saber se tem um médico que faz um atestado e fala assim, ó, o James vai jogar 40 partidas, não vai ter lesão muscular, então ele está bem pra caramba. Nós passamos aqui um pente fino, medicinal, né? Radiológico, com todos os exames, com ultrassonografia, com ressonância magnética, medicina nuclear, o diabo. E o cara não vai ter nenhuma lesão, ele está inteiro, ele é quase um ciborgue, ele não se machuca mais.
Gente, vamos ser sinceros, infelizmente, pelo fato do Rames ser um grande jogador que gostaria que ele estivesse jogando, mostrando seu futebol, ele tem um histórico de lesões enorme. E isso tem que ser falado para o torcedor de São Paulo, porque o torcedor não tem a obrigação de ficar olhando, isso é nosso trabalho, pesquisar, olhar e passar isso para o torcedor. O jogador tem um histórico de lesões, a tendência é ele virar o Renato Augusto do São Paulo. Pro bem e pro mal. Pro bem, Renato Augusto esteve em campo terça-feira, decidiu o jogo. Mas quantas partidas o Corinthians fez sem o Renato Augusto? E o Renato Augusto, eu sempre digo isso aqui, e em todos os lugares onde eu passei do trabalho, ele é um cara exemplar do ponto de vista profissional. Pode perguntar a qualquer um que convive com ele no Corinthians, qualquer um. Ele treina pra caramba, ele fez fisioterapia no dia do jogo, ele falou na terça-feira, não, estava fazendo fisioterapia de tarde. Ele se dedica, em 2015, tem 8 anos, o Corinthians foi campeão brasileiro, e eu me lembro que os jogadores do Corinthians, em entrevistas, tive a oportunidade de conversar com alguns na época, eu sempre perguntava, vem cá, e o Renato Augusto? Porra, ele é o primeiro a chegar, o último a sair, ele fica fazendo fisioterapia, vai fazer musculação, faz tratamento, o cara faz um esforço, todo mundo vai para casa, toma seu banhozinho, tudo, e o cara ficava lá trabalhando para poder entrar em campo. Porque o cara quer jogar, ele tem ainda um desejo, uma vontade, um tesão de jogar futebol. Tudo bem, o cara é bem pago, tudo, mas ele quer jogar. Se não quisesse, já com a carreira brilhante que ele já teve aí na Europa e tudo, ele poderia parar, certamente podia parar, virar técnico, fazer outra coisa do futebol ou da vida. Duvido que ele dependa desse trabalho para ele sobreviver, certamente não. Mas ele gosta do que faz, joga pra caramba e ele se empenha. Imaginemos que o Rames tenha o mesmo desejo de jogar e faça o mesmo esforço que faz o Renato. Ele vai ser igual. Se ele não tiver, talvez jogue menos ainda. Então, o que me chama a atenção não deve ser um jogador barato, porque é um jogador caro, mesmo em baixa, para os nossos padrões, deve ser um dos mais caros do elenco de São Paulo. A ideia de que a gente não tem que pagar a multa, mas o noticiário do São Paulo aponta o quê? Atrasos constantes de direitos de imagem. Então, isso entra diretamente em rota de colisão com o discurso de austeridade do presidente Júlio Casares, de botar o time na linha, de gastar o que arrecada, de não passar do limite, de colocar a casa em ordem. E esse negócio é fechado dias depois de uma pancada que o São Paulo toma do Corinthians, jogando melhor que o Corinthians, e por conta de um erro bizarro de um dos seus jogadores, o Caio Paulista, mas também da capacidade de decisão de um jogador do adversário que tem esse mesmo perfil. Conclusão que eu chego. Na cabeça da diretoria do São Paulo, funciona assim. Se eles, o Corinthians, tem o Renato Augusto em alguns momentos e nos derrotam com esse Renato Augusto no momento que ele está em campo, por que não ter o Rames num perfil parecido? Se ele ganhar alguns jogos, para a gente já está valendo a pena. Eu não acho errado. Mas assim como o Corinthians não tem dinheiro, pelo menos em tese não tem, né? Para ter esses jogadores todos e vive endividado, o São Paulo também não tem condição. Então a gente vai cair sempre na mesma conversa. Os caras vivem o hoje. E acabou. Por isso que é muito perigoso tudo que está sendo conversado da Liga, vender os direitos, uma grana referente a 50 anos de direito de transmissão sendo adiantada para os clubes. Com má gestão, gente, não adianta. Vamos dividir melhor direitos de transmissão, dividir melhor esse dinheiro. Corinthians e Flamengo estão ganhando muito, vamos dar um pouco mais para fulano, para ciclano. Tudo bem, se a gestão for ruim, não adianta nada. Você entrega o dinheiro da mão do dirigente, ele gasta tudo de uma vez, aí não adianta nada. A gestão tem que ser boa junto com o faturamento, senão não resolve, gente. A gente vai ficar aqui a vida inteira falando isso. E o que está acontecendo no São Paulo é que o São Paulo está fazendo mais ou menos o que faz o Corinthians, numa escala menor, mas está fazendo a mesma coisa. Nada contra o Rames, é um ótimo jogador, vai ser uma atração, o torcedor vai mexer com a autoestima da torcida do São Paulo, que é uma torcida sofrida hoje, porque o time não tem ganho campeonatos, né? Tem perdido jogos importantes, e ela está sempre lá, você já falou, tem mais de 40 mil ingressos para domingo, vai encher o Morumbi dias depois de uma derrota dura de terça-feira, foi uma derrota muito difícil para a torcida de São Paulo, pela maneira como aconteceu, né? E a chance da forra está longe, é só no dia 16 de agosto, então o cara tem que esperar isso tudo até lá, enfim. Mas o Rames é um grande jogador, a extra classe, mas ele não joga regularmente há muito tempo. O último suspiro do Rames foi no Everton. Ele começa a temporada na Inglaterra, o técnico era o Ancelotti, com quem ele tinha trabalhado no Real Madrid, e ele começou muito bem, o Everton fazendo boa campanha na Premier League, ele jogando muito bem e tal, aí ele se machuca. E nunca mais conseguiu jogar regularmente. Aí volta, joga um pouquinho, se machuca de novo e tal, até que o Ancelotti voltou para o Real Madrid, o Rames depois saiu do time, foi jogar lá no futebol do Oriente Médio, passou aí como um raio pelo Olympiacos, jogou com o Rodinei no Olympiacos, coisa maravilhosa. Teve a companhia do grande Rodinei. Né? O Rodinei ficou e ele não ficou. E aí você vai ver uma semelhança, o Rames e o Marcelo. Sai do Real Madrid porque não tinha mais espaço. O Marcelo direto para o futebol grego. O Rames deu uma girada aí por outros clubes, emprestado, depois não. E volta para o Brasil. Por que o Marcelo está no Fluminense? Porque o Marcelo não tem mais mercado na Europa, gente. O Marcelo joga pra caramba, pô. O Marcelo é um craque. Mas ele consegue jogar todas no Fluminense, está até jogando mais do que a gente imaginava, que eu imaginava. Tem jogado, mas vira e mexe, Marcelo tem problema físico, porque é assim, o Fluminense contratou um jogador sabendo que ele
não vai estar sempre em campo. É o caso do Felipe Luiz no Flamengo, que já está a mesma coisa. Jogou pra caramba na quarta-feira, todo mundo, olha só que sensação, mas na hora que não dá. No caso, são mais veteranos. O Rames não. Mas Ramos tem um histórico de lesões. E o torcedor de São Paulo tem que saber. E acho que, em nome da transparência, a diretoria do São Paulo deveria deixar claro para o seu torcedor. Olha, nós vamos pagar jogador assim. Alguém tem que pôr a cara e falar, olha, eu me responsabilizo. Mas em que sentido? De que não vai acontecer um episódio do tipo Daniel Alves. Pelo menos dessa vez não tem aquela conversa fiada do investidor. Muitas vezes o investidor, ele vem da Arábia, né? Porque se você fala que veio da Arábia, ninguém sabe quem é. Vem no tapete voador, como é que esse cara vem? Não vem, nunca chega. Aladim. É o Aladim, vem na lâmpada, nunca chega. Esse tapete voador, ele vai parar em outro lugar do planeta, para cá ele não vem. Então, dessa vez, pelo menos, não tem essa balela de investidor. Porque na época, eu me lembro que até é uma coisa engraçada isso, né? Dentro da diretoria do São Paulo, a antiga gestão, quando houve a contratação do Daniel Alves, venderam essa ideia. Não, vai ter um investidor, nós vamos ter parceiros. Bem, não teve, né? O jogador acabou que foi embora. Achei uma situação até muito humilhante para o clube. Achei um absurdo o clube ter permitido que aquilo acontecesse. Porque em dado momento, o Daniel Alves, ele estava aqui no programa, ele mandou um recado por intermediários, né? Eu não vou me apresentar. Não me pagam, eu não vou trabalhar. Tchau. E nunca mais deu as caras no clube. E o pior, ele estava com razão, não pagaram. Vai fazer o quê? Né? Tanto que o São Paulo ainda teve que fazer um acordo com ele para pagar e ele vai receber uma remuneração. É o Pix, né? Ele está lá com aquele problema dele lá e tal, mas o Pix cai na conta, tem que cair todo mês, até ele fazer uns 43 anos. Olha que negócio desastroso. Qual vai ser o celular naquela época mesmo? Você fala, o celular vai ter o quê? 20? Até lá vai estar no iPhone 20. Ele vai estar sempre trocando de iPhone, se ele quiser, porque o Pix vai permitir. Eu compro todos os modelos possíveis de telefone novo e outros produtos, porque é um Pix robusto, é um salário bacana, né? Então, assim... 500 mil. Pois é, olha só que loucura. O negócio que fizeram. Aí, na época, o Daniel estava em alta, tinha sido destaque de Copa América, mas o São Paulo tinha condições? Não tinha, gente. É claro que não tinha, o tempo mostrou isso. Então, acho que, pelo menos, agora não tem esse papo de investidor. O clube está assumindo a bronca. Agora, eu acho que vai ser assim. Vai ter uma segunda-feira que a gente vai chegar aqui, o Pilhado vai estar aqui, ele vai dizer, o Rames é o maior craque do Brasil, que não sei o quê, o São Paulo fez bem contratar, porque ele vai jogar bem no domingo. Aí, se for como tem sido, aí um dia ele se machuca, ele fica um tempo fora, aí vai falar, o Rames, pois é um tempão parado e tal, ele vai falar isso aí. Aí vai passar um tempo, ele vai jogar bem de novo, o Pilhado vai falar, não, que não sei o quê, olha só. É um botequeiro mesmo, é verdade. Esse é o problema. Ele que foi eufórico com o Vidal. Com o Vidal, todo mundo ficou eufórico, né? Todo mundo ele fica eufórico e tudo, ele gosta desse negócio. Mas a questão é essa, é bom falar dele que ele não está aqui, né? Porque ele ótimo, fica gritando, né? Ele interrompe a gente, tá ótimo. É uma eu acho o programa ótimo. Fica mais leve, a gente pode cornetar ele à vontade, é muito bom. Batemos à vontade. É muito bom, mas assim, eu acho que é isso, o torcedor de São Paulo, ele tem direito a saber todos os detalhes desse negócio. Porque ainda é muito recente o episódio do Daniel Alves e assim, é um momento que o São Paulo tem conseguido ser competitivo sem fazer loucuras. Então, vejamos se o Rames vai ser uma loucura ou não, né? Vamos ter que ver quanto que ele vai custar. E acho que ele vai ter, certamente vai ter segunda-feira aqui, ou quinta-feira, que a gente vai falar, o Pilhado vai estar virando cambalhota, vibrando, porque ele vai jogar bem. Quando ele estiver inteiro, ele vai jogar bem. Ele vai decidir jogos, mas quantos? Essa é a grande pergunta, a grande questão. Vai ser igual o Renato Augusto, o Soares no Grêmio, talvez escolha os jogos, né? E como disse o Mauro, o Renato Augusto, um cara assim exemplar no dia a dia, se esforça para estar em campo, ainda assim não consegue jogar todos os jogos. Flávio Prado, muito boa tarde para você. O que falar dessa contratação? O Rames Rodrigues no São Paulo, o torcedor está com a expectativa lá em cima, Flávio. Bom, boa tarde, Pedro, boa tarde, amigos. Essa história do Rames Rodrigues, ela começou há mais ou menos uns 2 meses aqui na Jovem Pan, né? O nosso Gabriel Sá deu a notícia. E ela tem algumas coisas assim que a gente precisa colocar no todo, que não dá para saber detalhes da negociação, acho que depois serão contados. Mas essa história começou quando um investidor, o senhor Pinotti, se eu não me engano, ele era da oposição e passou para a situação no São Paulo. Ele tem um projeto de ser futuro presidente de São Paulo e ele se disporia a investir uma grana. Ele já investiu em outro jogador. Centurion, exatamente. Esse aí é o Centurion, né? Isso. Ele se disporia a investir e aí o nome do Rames Rodrigues apareceu como um investimento dele. Ele daria esse jogador de presente ao São Paulo. Essa foi a primeira notícia que apareceu, aí o São Paulo não confirmou, a coisa mudou, enfim, a coisa seguiu. Volta essa situação agora, não se falou dessa situação de investidor, do seu Pinotti, nada, mas ela começou assim. São Paulo traz uma grande atração, um jogador internacional, baita nome, joga pra caramba mesmo, como já foi dito aqui, mas ele não tem, ou não teve na história,
a mesma pegada por exemplo, do Renato Augusto. O Paulo Sérgio, que jogou com ele lá, conviveu com ele lá no Bayern de Munique, ele é embaixador do Bayern de Munique, e quando o Ramos estava lá, ele falou que eles falam, pô, você é um baita jogador, por que não joga e tal? Porque ele é meio, né? Ele não é tão adepto a treinos e tal, ele é meio sossegado. E tanto que ele não virou. No Bayern de Munique tem a história de alguns momentos bons, mas muito poucos. E aí ele vai lá para o mundo árabe, a gente não fica sabendo o que ele está fazendo. No Olympiacos também não dá para a gente saber direito. E aí aparece no São Paulo uma coisa que vem sendo conversada desde lá atrás. Que é um baita jogador, que é uma tremenda atração, é aquele cara que leva o jogador para o campo. Se o São Paulo souber aproveitar bem, coisa que não fez com o Daniel Alves, São Paulo inclusive jogou de azul no dia que o mundo inteiro veio ver o Daniel Alves estrear, né? Então, as poucas vezes que o time tinha uma exposição mundial, o São Paulo virou time com camisa azul. É uma coisa absurda. Tem que mostrar a camisa, mostrar a marca, mostrar tudo. Pô, pelo amor de Deus. É uma coisa de maluco. Naquele era o dia do São Paulo jogar seu uniforme principal. Como é que você... Pô, você vai apresentar... Imagina o Al Rayyan lá, o time do Al... Como é o nome do time do Cristiano Ronaldo? Al Nassr. Jogar de verde no dia que ele apresentou o cara. Pô, isso deve você mostrar a sua marca, mostrar as suas coisas, né? Mostrar a sua história, né? Fazer um vídeo, mostrando tudo. Tá todo mundo aí vendo. Então, eu espero que na estreia do Ramos Rodrigues, que ele jogue com o tradicional camisa branca, com as duas faixinhas, bonitinho e tal. E aproveite o cara. Sabe, aproveita o cara, faça coisas, use o direito de imagem do cara. Aproveita, porque ele tem... É que a gente tem que esperar assim, Flávio, porque ele tem uma ambição também, porque vai ter a Copa do Mundo, a próxima Copa aqui na América, né? Estados Unidos, México e Canadá, né? Ele Copa, ele joga pra caramba. E ele jogou bem a Copa aqui no Brasil. E provavelmente vai ser convocado para as eliminatórias, tudo. Vai estar. Não, ele é um baita jogador. Ele... 32 anos, né? Ele é muito mais novo que o Renato Augusto. Baita jogador. E o Soares, 5 anos. São 5 janeiros, né? Sim. Ele é mais novo que o Soares e do que o próprio Renato Augusto. Na síntese, uma baita contratação, uma belíssima atração. É legal pra gente, né? Quando você tem o Soares até o fim do ano, o Ramos Rodrigues, pô, tem o Marcelo, são nomes internacionais. Não são caras que chamam realmente a atenção do público, vai melhorar o nível do time de São Paulo quando jogar. Então, uma contratação, sim, positiva. Pô, quando o São Paulo trouxe o Daniel Alves, o mundo inteiro veio ver. E não virou. Eu achei que ele até jogou um bom futebol. Para mim, acho que ele produziu bem, deu um bom retorno. Mas o São Paulo não soube aproveitar aquilo que ele tinha nas mãos. Então tem que aproveitar, tem que fazer contato internacional, tem que aproveitar o nome do cara que, obviamente, vai sair em qualquer cantinho do mundo. Não vai ser, mas vai sair em todo lugar que o Ramos Rodrigues está jogando. Tanto que a gente sabe que ele estava jogando no mundo árabe, que ele estava jogando no Olympiacos. Olha o tamanho do cara. Não é no futebol árabe nem... Você vê que ele veio para a Copa do Mundo em 2014, jogou muito, foi artilheiro da Copa do Mundo. Nossa. E aí, Pedro, é o seguinte, a gente falou México, Estados Unidos e Canadá. O que tem de colombiano nos Estados Unidos, né, ele já vai estar perto aqui, vai estar perto. A distância do Brasil para os Estados Unidos, dependendo do estado que você for, é uma caminhadinha, né? Para Miami aqui é mais perto. E tem bastante latinos, né? Em Miami, então, vai ser uma atração também para ele. Ele veio pensando em 2 anos e meio, falou, vou ficar lá no Catar, a Copa já passou e tal, na Grécia escondido, vou estar no lugar onde você está mais sendo visto. Tô em casa. Tem um sonho de seleção mesmo, jogar outra Copa. Sim. Como abriu mais números de vagas para a América do Sul. Não tem mercado da Europa. Vem pra cá, tá perto de casa, vai chamar atenção. Pô, tomara que ele jogue, porque realmente é prazeroso ver o Ramos Rodrigues jogar. É prazeroso, como é prazeroso ver o Renato Augusto jogar, como é prazeroso ver o Soares jogar. Pô, o Soares do nada, né? O Flamengo deu um nó no Grêmio, mas a maior jogada do jogo foi a do Soares. Tenta meter por cima. Você vê o jogo do Corinthians e São Paulo, o maior público, né? Quebrou o recorde de público na arena, né? Itaquera. O jogo o Flamengo ganha do Grêmio. Quem comprou o ingresso ali já pagou pra ver aquilo. Claro. Quem comprou o ingresso na arena pra ver o Corinthians? Não teve um lance assim pra você, pô. O cara que pagou o ingresso, eu fui lá, quase zoado e faz um gol no meio campo. Lógico. Você conta pro filho isso aí. Fala, pô, esse cara aí, eu tava no campo, ele fez. É verdade. Vi jogar. É verdade, vi jogar e vi fazer uma barbaridade dessa aí. Pô, eu tava torcendo pro Flamengo, nada contra o Grêmio, mas porque como eu teimei que o Flamengo vai ganhar os 4 jogos, eu tinha que torcer por aquilo que eu imaginava que fosse acontecer. Mas a jogada do Soares eu lamento que não entrou. Foi muito bonito aquilo, foi uma bela sacada, ele bate de primeira. Então, esse tipo de jogador é muito atrativo. O Ramos, ele bate, tem aqui um gol famoso dele contra o
Foi contra o Uruguai, né? Foi o Uruguai. O gol mais bonito da Copa e tal. Puskás. Baita atração. Ganhou o Puskás. Pô, maravilha, legal pra caramba. E a gente está falando do James Rodrigues, Vamp, que estava no futebol grego, defendia as cores do Olympiacos, antes no Al Rayyan do Catar, e nesses dois clubes ele não teve muita sequência. A gente está falando aqui de 14 jogos, de 40 possíveis pelo Al Rayyan, 35% dos jogos ele esteve em campo, e no Olympiacos, 23 jogos de 47 possíveis. Agora chega no São Paulo, que é maior do que esses dois clubes. A cobrança também vai ser maior, né, Vamp? Pedro, mas aí... dá o número aí do Olympiacos, 43 jogos. 23 jogos de 47 possíveis. Ele não entra em campo desde o dia 9 de abril. Mas aqui não tem aquele negócio de rodízio, de o cara do jogo. Você fala 47, tem que jogar os 47? Aqui no Brasil, né, sempre tem um rodízio. Deixa... Vem cá, se você botar assim, se você falar assim, Flávio, de 40 eu joguei 20, tá dentro da lógica, porque tem... E mais, né? Tem um rodízio daqui. Porque aí é qualidade, não é quantidade, né? É qualidade, é espetáculo, é um caso à parte. Mas é verdade. O problema aí é que o Mauro falou, o problema é lesões, né? O Renato Augusto não vai jogar todas, a gente sabe disso. O Soares não vai jogar todas. O Marcelo não vai jogar todas. É a qualidade. O Messi nos Estados Unidos falou que só joga na grama. Lógico. Não vai pro sintético. Esses caras, eles não vão jogar todas, pô. Mas quando o cara jogar, meu Deus do céu. Aí é que tá. A torcida do São Paulo, ela tá indo em todos os jogos. Por nada, né? Vai pra ver, os caras se matam, correm pra caramba e tal. Mas não tem nada e tal. De repente ela vai ter um motivo para ir, para falar, nossa, que legal, vai ser uma atração lá fora. Eu acho bem legal. Lá fora que eu digo é jogos fora de São Paulo. Se ele jogar metade, você falou, jogar metade, tá ótimo. Desde a saída do Real Madrid, James participou de 47% dos jogos possíveis no período. No total foram 63 jogos de 133 possíveis. De acordo com dados do site Transfer Market, James, que chegou ao Bayern de Munique na temporada 2017-2018, ficou 428 dias fora de combate por conta de lesões. Além disso, nesse recorte dos últimos 6 anos, apenas em uma temporada ele conseguiu jogar mais do que 30 jogos, que foi a primeira com a camisa do Bayern de Munique. Nas últimas 5 temporadas, aquela que ele mais atuou foi em 2018 e 2019, com 28 partidas disputadas. Desde 2020, James também foi sumindo aos poucos dos holofotes e perdeu espaço também na seleção da Colômbia, pela qual teve projeção mundial na Copa de 2014, que a gente falou aqui desse golaço contra o Uruguai na Copa do Brasil. Recentemente sequer disputou a Copa América de 2021 por conta de problemas físicos e chegou a cogitar a aposentadoria da seleção após a não classificação para a Copa de 2022, tá? James nas últimas 6 temporadas, 2017 e 2018 pelo Bayern de Munique. Essa foi a última temporada que ele passou da marca dos 30 jogos. 39 partidas de 53 possíveis, 73% dos jogos possíveis ele disputou com a camisa do Bayern. 2018 e 2019, 28 jogos de 49 possíveis, 57% ainda com o Bayern de Munique. Depois Real Madrid, 14 jogos de 51 possíveis. Depois ele foi para a Premier League, vestir as cores e a camisa do Everton, né? 2020 e 2021, 26 jogos de 46 possíveis. 2021 e 2022, 14 jogos de 40 possíveis pelo Al Rayyan do Catar. E agora, 2022, 2023, 23 jogos de 47 possíveis com a camisa do Olympiacos da Grécia. São os números aqui, né? O balanço das últimas 6 temporadas do James Rodrigues, que é um pouco mais novo, se a gente for comparar com o Renato Augusto, com os nomes que foram colocados aqui, Luizito Soares, mas vem com esses problemas de lesão. Ele só fez um jogo na temporada passada inteira que jogou os 90 minutos. Foi no empate por 1-1 com o Atromitos em 22 de janeiro. Ele teve 3 lesões diferentes na reta final da sua passagem pela Grécia e entre fevereiro e abril, tá? A última partida do James Rodrigues com a camisa do Olympiacos foi no dia 9 de abril. Então, já faz um tempo que ele não entra em campo. Lembrando que ontem a gente até trouxe essa informação. O São Paulo pode até inscrever o jogador na Copa do Brasil, precisa correr contra o tempo. E ele também precisa de ritmo de jogo, ter o mínimo de entrosamento com os companheiros, algo que não deve acontecer. Tem 20 dias para poder realizar os exames médicos, assinatura do contrato, todas as burocracias, começar a treinar com a camisa do São Paulo. Então, eu acho que dificilmente o James Rodrigues vai participar do segundo e decisivo duelo contra o Corinthians. E aí é jogo decisivo, o cara também não pode entrar frio. Mas tá aí, James Rodrigues. Você acha então, Flávio, que esses problemas físicos do James Rodrigues, que a gente apresentou aqui das últimas 6 temporadas, não atrapalham em
em nada esse negócio do São Paulo? Atrapalha. O ideal seria que ele viesse com condição plena. Mas o São Paulo sabe que está trazendo o jogador com essa história que você colocou. Então aí é aproveitar ao máximo o que puder ter do jogador, né? Acho que isso é legal, isso é importante. Não adianta depois cobrar que ele jogou 50%, 57%, 55% dos jogos. Mas acho que como atração, tudo depende de como o negócio foi feito, né? Mas você ter um cara desses em 57% dos jogos, como foi a média aí, eu acho que é legal. E não sei também se jogador meia boca também não está jogando só isso. 57%, 60%. Aí então baita jogador desse 57%, ótimo, tá muito bom. E a gente está aqui falando do Renato Augusto, tem muita gente, por conta do último jogo, né? O São Paulo perdeu na Copa do Brasil com 2 gols do Renato Augusto. Assim, as conversas se iniciaram lá em março. A gente até trouxe a informação com o Gabriel Sá aqui na Jovem Pan. Não sei se as conversas começaram por conta do Renato Augusto, mas talvez o negócio possa ter sido fechado por conta do jogo mais recente, né? O dirigente do São Paulo que estava lá assistindo o jogo, a gente até comentou ontem aqui no Bate Pronto, né? O São Paulo jogou muito bem no aspecto coletivo, mas o individual fez a diferença. O individual do Renato Augusto, que é um craque. Aí pode ter visto o Renato Augusto e falou assim, ó, vamos retomar lá com o Rames, quanto que ele tá pedindo? 300 mil, 400 mil, vamos fechar, porque esse é um cara diferente. Vamos trazer um Renato Augusto para nós, né? Estão falando que ele vai receber no teto do São Paulo, né? E algo próximo ali de 1 milhão, talvez, entre 800 mil e 1 milhão de reais. Mas é aquele momento que a negociação pode dar aquela esquentada, né? Flávio, Vamp, Mauro, tipo assim, quanto que o cara tava pedindo mesmo? 300 mil, então vamos trazer. Porque a gente tá precisando desse cara diferente no meio de campo e o São Paulo tem muita dificuldade, a gente sabe, na armação de jogadas. Não dá para saber, né, se foi isso. Acho que não, viu? Acho que isso vem andando mesmo já há algum tempo. Aliás, eu sei sim. Eu sei. Você já sabe? Eu lembrei de uma conversa aqui. Captei vossa mensagem. Não, o negócio está praticamente já averbado, não assinado, há 1 mês. E aí eu não sei por que razão a coisa não estava rolando. Mas há 1 mês que o negócio está... Eu falei com uma raposa felpuda lá de São Paulo, e ela disse assim, pois é, seguramos isso aí por mais de 1 mês. E aí eu dei risada, porque não foi bem assim, porque o Gabrielzinho Sá sabia. Mas ele falou, conseguimos segurar. Agora, também falou que não estava assinado. Deve chegar agora no fim de semana para assinar. Mas averbado, meio que já ok, já fazia 1 mês que estava. Então, acho que não teve uma ação direta do jogo do Renato Augusto no meio de semana, não. Acho que não.